e senhores, sejam bem-vindos ao webinar especial do Cluster Tecnológico Naval do Rio de Janeiro, com o tema Conteúdo Local, Estratégias e Boas Práticas Empregadas nos Programas Estratégicos da Marinha. O presente webinar especial dá seguimento ao tema Conteúdo Local, apresentado na semana passada, agora com as boas práticas empregadas pela Marinha do Brasil em seus programas estratégicos, notadamente no Programa de Construção das Fragatas Classe Tamandaré e a visão do BNDES sobre o assunto. Dito isso, agradeço a participação dos inscritos neste webinar e um agradecimento especial aos palestrantes, ao comandante Roberto Marcelo Moura dos Santos, que é formado em Engenharia Naval pela USP, possui o MBA em Gestão Internacional e mestrado em Engenharia Mecânica pela COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduação em Política e Estratégia Marítima pela Escola de Guerra Naval, MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas e a Universidade de Ohio, e é mestre em Procurement Logistics and Supply Chain Management pela Universidade de Salford. Atualmente é o gerente do Programa das Fragatas Classe Tamandaré da IGEPROM. O capitão de fragata Josmar Carreiro Freitas é formado em Engenharia Aeronáutica, mestre em Engenharia Aeronáutica e Mecânica, com ênfase em vibração, e possui o curso de especialização em Segurança de Aviação e Aeronavegabilidade, continuada, todos pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, e MBA em Finanças pelo IBMEC. Atualmente, é o assessor de Engenharia e Offset da Diretoria de Gestão de Programas da Marinha. E a senhora Marta Madeira, que é engenheira formada pelo Cefet Rio de Janeiro, administradora formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Economia pela Fundação Getúlio Vargas. Atua há 7 anos como gerente no Departamento de Produtos e Desenvolvimento de Cadeias Produtivas do BNDES. Como mediador, temos o professor doutor Tauan Santos, que é professor adjunto de Economia da Escola de Guerra Naval e coordenador do Grupo Economia do Mar. Gente, economista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Relações Internacionais, PUC do Rio de Janeiro, e doutor em Planejamento Energético pela COP. Foi professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da PUC-Rio, nas áreas de Economia, Relações Internacionais e Defesa. Atua nas seguintes áreas: Economia do Mar, Governança do Oceano, Desenvolvimento Sustentável, Energia, Economia de Defesa e Base Industrial de Defesa. Antes de passar a palavra para o professor Tauan, participo que este webinar está sendo gravado. Portanto, mantenham os seus microfones desligados e, para qualquer pergunta, utilizem o chat. Tenhamos todos um excelente webinar. Professor Tauan, a palavra está com o senhor. Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos ao nosso webinar especial intitulado Conteúdo Local, Estratégias e Boas Práticas Empregadas nos Programas Estratégicos da Marinha do Brasil. Primeiramente, eu gostaria aqui de tornar público o meu agradecimento do convite ao Cluster Tecnológico Naval do Rio e à INGEPROM, nas pessoas do Almirante da Silva e o comandante Sorachevski, com quem eu tenho estado em contato por conta do evento. E, pessoalmente, como o Almirante falou há pouco, né, eu, como professor de Economia do Mar e Economia de Defesa da Escola de Guerra Naval, me sinto muito honrado de participar desse debate de tão alto nível que vai protagonizar o início da nossa tarde de hoje, né? Tratando especificamente do tema, antes de eu passar para os nossos palestrantes, né, eu destacaria que cabe iniciar apresentando que essa discussão sobre conteúdo local ela é frequentemente associada a licitações, a contratos que incluem cláusula de conteúdo local e que tem o objetivo de aumentar a participação da indústria brasileira de bens e serviços em diferentes projetos setoriais, né, na maioria das vezes.
busca impulsionar desenvolvimento tecnológico, capacitação de recursos humanos, assim como gerar emprego e renda nos diferentes setores, né? E que frequentemente está associado, ora, a compras governamentais, ora, a demandas colocadas ao próprio setor privado. Né? Apesar disso, e até por outro lado, né, alguns veem essa prática como um potencial dificuldade, empecilhos à própria indústria brasileira, o que torna, né, o nosso tema bastante complexo, não consensuado e, portanto, razão de ser desse debate de hoje. Né? Em estudo recentemente publicado pela CNI, Confederação Nacional da Indústria, né, só para trazer um exemplo, eles colocam que as políticas de conteúdo local, elas são empregadas por muitos países, né, isso não é algo exclusivo do Brasil, vale destacar, né, como modo de você apoiar o desenvolvimento industrial, tendo, né, objetivos e desenhos de políticas, contudo, variando muito de país a país. Né? Então, só para ter uma ideia, no caso dos Estados Unidos, né, essas políticas elas já possuem mais de 85 anos. Né? Então, é algo realmente estrutural de algumas economias. No nosso caso brasileiro, né, isso tem sido muito utilizado, por exemplo, no setor de indústria, de petróleo e gás, em particular, mais recentemente no mundo, de uma maneira geral, tem sido utilizado também para a promoção de energias renováveis, por exemplo. Tá? Mas, bom, após essa minha breve apresentação, né, a gente como professor gosta de falar, mas eu não estou aqui para dar aula, né, estou muito mais aqui para aprender e ouvir os palestrantes, né, eu queria passar a palavra aos nossos apresentadores, né, informar que cada um deles vai ter cerca de 15 minutos para apresentar, né, reforço o pedido do Almirante da Silva de que todos os nossos ouvintes, né, por gentileza, mantenham seus microfones fechados, porque o evento está sendo gravado, tá? E ao final das apresentações, a gente vai ter 30 minutos de debate, tá? Para aqueles que tiverem interesse em alguma questão, por gentileza, utilizem o chat, né? Eu vou ficar aqui nessa missão de pegar essas perguntas e no final a gente vai ter um debate aberto, tá? Então, sem mais delongas, vamos começar com o comandante Roberto Moura, da Ingeprom, gerente do programa das fragatas Classe Tamandaré. Então, comandante, por gentileza, está com o senhor. Muito boa tarde. Pergunto se estão todos me ouvindo. Todos me ouvindo? Ótimo. Muito boa tarde, eu saúdo a todos e agradeço o convite e a presença dessa seleta plateia, assim como a oportunidade de trazer informações sobre esse importante programa estratégico, que é o programa de Fragatas Classe Tramandaré, e também contribuir para o propósito de fortalecer a iniciativa do Cluster Tecnológico Naval do Rio de Janeiro. Eu vou iniciar com uma apresentação do que é o nosso navio e do que é basicamente o nosso programa. É um pequeno filme e, em seguida, nós vamos fazer a nossa apresentação discorrendo sobre o tema. Mais moderno e inovador projeto naval já construído em território nacional. Projetado com mais recente tecnologia disponível em construção naval global. Da aliança entre a ThyssenKrupp, Embraer e a PEC, com a Ingeprom e a Marinha do Brasil, nasce o navio Classe Tamandaré. Para tripechar e garantir
Vamos compartilhar, então, agora a nossa apresentação. Pergunto aos senhores se estão recebendo aí a imagem da apresentação. Então, está ótimo, né? Bem, senhores, a assinatura do contrato de construção das fragatas classe Niterói, perdão, classe Tamandaré, Ato Falho, né, entre a SPE e as Águas Azuis, e a Ingebron, ela abriu novas perspectivas de fornecimento para a indústria nacional de equipamentos navais, mesmo nesse momento de baixa demanda da construção naval pelo qual o país está passando. A nossa apresentação ela vai tecer um pouco sobre a participação da indústria nacional, como ela está contemplada no nosso contrato, quais são as oportunidades e desafios que, ora, se apresentam, um pouco sobre a força da abordagem do cluster, as oportunidades que já estão abertas e continuam em abertas e algumas já estão fechadas, né? O status atual da participação das empresas brasileiras no programa FCD e, por fim, nossas conclusões na área do debate. O contrato ele prevê a participação da indústria nacional por intermédio da transferência de tecnologia, né, em sistemas digitais, o desenvolvimento de sistemas digitais. Nós temos dois sistemas, o IPMS, que é o sistema de gerenciamento da plataforma do navio, e o CMS, que é o sistema de gerenciamento de combate do navio. Esses dois sistemas serão desenvolvidos pela empresa ATEC, que é uma empresa estratégica de defesa, do grupo Embraer, com o apoio das empresas Atlas Electronic da Alemanha e L3 Maps do Canadá. Tá? Além disso, tanto a ATEC como a Marinha do Brasil serão capacitadas a conduzir as manutenções corretivas, adaptativas e evolutivas desses sistemas ao longo do ciclo de vida das fragatas classe Tamandaré. Além dessa transferência de tecnologia, nós temos também metas arrojadas de índices de nacionalização, que envolvem materiais, serviços e mão de obra, que para navios de guerra, aí contemplados 31,75% para a primeira fragata e 40,50% para as demais fragatas, são consideradas arrojadas porque esses navios carregam em seus sistemas de combate, em seus sistemas de comunicação, uma quantidade elevada de componentes estrangeiros, haja vista que a indústria nacional ainda não chegou a esse grau de especialização para esses aspectos. Além desses aspectos relacionados à transferência de tecnologia, o desenvolvimento do projeto das fragatas resultará numa propriedade intelectual compartilhada entre a Engepron, a TKMS, a Atlas Electronic, né? E nós teremos, então, uma licença perpétua prevista em contrato, sem royalties, para a construção de outras unidades para a Marinha do Brasil, que representa um potencial estratégico bastante expressivo, posterior exportação, com benefícios crescentes para a parcela nacional da cadeia produtiva. Claro, a geração de empregos e mão de obra qualificada é também muito expressiva ao longo de todo esse processo.
Como que funciona o gerenciamento do conteúdo local? Nós temos aí uma estrutura de compromisso. E quando a gente diz que é uma estrutura de compromisso, significa que não é somente o estabelecimento de um percentual de controle, de conteúdo local. Existe uma forma de comprovação que envolve a contratação de uma entidade certificadora, que já é um progresso em relação aos primórdios aí da discussão do conteúdo local no país. Nós temos essa entidade certificadora na figura do BNDES, que aplica uma metodologia específica, né, com emissão de relatórios trimestrais de progresso e controle de ajustes emitidos em um portal CFI e BNDES, né, e um período de apuração que abrange todo o programa até a entrega do último navio, além de a previsão de multas contratuais pelo descumprimento da cláusula. Então, vocês podem ver aí, existe uma análise detalhada do conteúdo local, existe uma previsão ao longo do programa de revisões que estão sendo feitas, das metas, o acompanhamento é feito periodicamente pelo BNDES, com a emissão de relatórios, aferições trimestrais até a aferição final. Bom, vamos falar um pouco sobre os fornecedores. Tá? Eu utilizei aí uma fonte acadêmica de pesquisadores, Pavarin, e após a apresentação eu posso disponibilizar essas fontes. Eles apresentam um exemplo de matriz de classificação de fornecedores em função do impacto nos lucros e nos riscos associados ao fornecimento. Nesse aspecto, teríamos, então, fornecedores estratégicos, que são empresas específicas, aquelas que são escassas no mercado, cujos produtos e serviços respondem por uma grande parcela do valor criado no navio. Eles são planejados cuidadosamente através de pesquisa de mercado e previsões, e principalmente pelas alianças e parcerias de longo prazo, inclusive no desenvolvimento tecnológico. São exemplos as aeronaves, a eletrônica aeroespacial, os mísseis, os radares, sonares, armas e munições, a indústria de defesa nacional, que em 2010 representava 0,17% do PIB, vem crescendo em participação. Temos esses fornecedores chamados influentes, né, cujo valor criado aos estaleiros é significativo, porém existem diversas empresas semelhantes. Na maior parte dos casos, as empresas estão sob grande influência dos estaleiros, que mantêm um alto poder de barganha. Contratos de curto prazo garantem melhor negociação dos preços e otimização no volume das encomendas. É característico dessa categoria de fornecedores o setor metal-mecânico e o setor eletroeletrônico. Fornecimentos de quadros elétricos, motores elétricos, disjuntores, dieselgeradores, transformadores, chapas, perfis de aço, entre outros. Temos os fornecedores considerados gargalos, que são as empresas, geralmente, as empresas são controladoras desse tipo de mercado. Nesses casos, os estaleiros devem assegurar os volumes de compra por contratos, manter estoques de segurança e desenvolver planos secundários, incluindo incentivos ao desenvolvimento de novos fornecedores. Por fim, temos aí na classificação esses fornecedores considerados não críticos, cujos produtos e serviços não apresentam elevados riscos e retornos ao estaleiro. A estratégia é: escolhem-se as empresas que apresentarem as maiores eficiências no processamento de pedidos. Exemplos são mobiliário, equipamentos de salvatagem, forrações, revestimentos, tintas, embarcações de pequeno porte, lubrificantes, dispositivos e materiais de proteção catódica, como exemplo. Enfim, as empresas, dependendo do seu trabalho e do seu produto, devem se encaixarem nessas classificações de maneira a traçar a sua estratégia de posicionamento e fornecimento a médio e longo prazo. Quais seriam, então, as oportunidades que
se vislumbram dentro do programa. Tá? Temos aí o aspecto do apoio logístico integrado. Tá? É claro que, no período de curto prazo, tá? Se um determinado fornecedor não se qualificou ou não tem a oportunidade imediata de fornecer, deve levar em consideração que o apoio logístico integrado e a gestão do ciclo de vida, levando em conta o custo de operação e manutenção, representa um impacto muito grande no custo total do ciclo de vida. Tá? Ou seja, o que acontece agora, no período de desenvolvimento detalhado e produção da embarcação, né, tem um impacto muito grande no custo total da operação e do apoio logístico. Assim, as oportunidades do ciclo de vida de fragatas abrangem atividades de manutenção, reparação naval, suportes de engenharia, serviços de catalogação, desenvolvimento da análise de apoio logístico, consultorias para a estruturação da opção de terceirização da manutenção, preventiva e corretiva, entre outras atividades que podem ser consideradas a médio prazo e longo prazo para a participação. Essa questão da catalogação no padrão OTAN, ela é importante também, porque está previsto, né, que cada elemento, ou seja, perdão, cada produto que vai fazer parte do ciclo de vida de operação seja catalogado conforme as normas do sistema OTAN de catalogação e o sistema de catalogação de defesa. Tá? De maneira que os sobressalentes para manutenção, ferramentas, equipamentos de teste comuns e especiais, sobressalentes, lubrificantes, graxas, são todos eles catalogados, e isso abre perspectivas adicionais para os fornecedores nacionais e verem seus produtos disponibilizados para mais de 70 países da OTAN. Além disso, uma tendência no emprego de cotas no projeto, né, faz com que os padrões da indústria offshore, que já foram alcançados pela indústria nacional, que são padrões de excelência em engenharia, possam facilitar a adaptação para o emprego militar, uma vez que sabemos que a indústria offshore, em diversos casos, possui requisitos tão apertados ou mais do que os requisitos necessários para o emprego militar. Existe também uma tendência atual de terceirização da produção nos estaleiros nacionais. Nos estaleiros internacionais com aplicação para os nossos estaleiros aqui no Brasil. Isso acarreta uma maior coparticipação da cadeia de suprimento no processo produtivo das embarcações. Os estaleiros priorizam, então, os fornecedores conforme a sua criticidade, relativa ao impacto nos lucros e riscos de fornecimento. Em todos os casos, a qualidade e os custos envolvidos, inclusive os logísticos, predominam como fator de peso. Quais seriam os desafios que nós hoje podemos vislumbrar? Aí nós temos alguns exemplos de desafio. Um deles é superar o momento de estagnação no fornecimento de empresas nacionais, atualmente na indústria naval, obter a certificação e classificação capaz de fazer frente aos desafios de tecnologia do produto, seu processo produtivo e da sua catalogação. Melhorar aspectos relacionados ao serviço de pós-venda e penetração nos canais de venda dos estaleiros e na cadeia de suprimento do produto. E penetrar os canais de venda internacionalizantes. Como vencer esses desafios? Para fazer frente a esses desafios de inserção na cadeia de suprimentos, a estratégia de associação em arranjos produtivos locais, que são os clusters,
se mostra como uma alternativa viável para a mobilização dos agentes envolvidos e direcionamento dos esforços políticos para o atendimento da inclusão maior e mais sustentável da indústria nacional na cadeia de suprimento das fragatas. Tornou-se amplamente conhecido e consagrado no meio acadêmico o trabalho seminal do professor Michael Porter, aí representado, né, em seu modelo de diamante, que argumentou que a intensidade da interação entre os 4 conjuntos de fatores, a estratégia da empresa, as condições de entrada, as condições de demanda e o apoio, quando aprimoradas, criam vantagens competitivas que se relacionam positivamente à produtividade se as empresas em questão estiverem agrupadas em clusters. Temos, então, principais aspectos para caracterizar o cluster: a proximidade física, a cooperação tecnológica entre os envolvidos, os contratos de longo prazo, a ética nos acordos, a aprendizagem coletiva e a existência de instituições de amparo com agentes em todos os planos, municipal, estadual e federal, nas universidades e escolas técnicas. O trabalho feito por pesquisadores Vanali e Salles elencou que os fatores principais a serem avaliados pelos estaleiros na escolha de fornecedores são o preço do produto, a qualidade, a confiança na entrega, a localização geográfica e suas consequências logísticas. Em decorrência desse trabalho, organizamos, a partir de uma outra fonte bibliográfica que está aí marcada, quais seriam os fatores críticos de sucesso nas empresas para atender os principais objetivos de desempenho, que seriam a qualidade e os custos, e quais os fatores condicionantes de sucesso dos clusters. Vemos, então, que ter fornecedores participando, por exemplo, na fase inicial do desenvolvimento do projeto, fornecedores nacionais operando em sistema de turnkey, serviços de assistência técnica pós-venda, integração de informações entre fornecedores nacionais, são fatores críticos de sucesso que afetam qualidade e custos. E, por sua vez, os clusters, quando formados, esses aspectos de apoio governamental, capacidade de inovação, cooperação, consolidação, são fatores condicionantes chaves para que todos esses fatores críticos de sucesso possam ser potencializados. Quais seriam as possibilidades de fornecimento, então, para o nosso programa? A partir de uma divisão por disciplina ou sistemas, nós temos aí, na área de estruturas, fornecimento de chapas e perfis de aço, acessórios de fechamento estanque, peças de passagem. Na área de propulsão, serviço de customização, evolução, manutenção e integração do sistema de gerenciamento da plataforma. Na área de eletricidade, motores, controladores, conversores. Na área de sistemas de combate, serviços de customização, comunicações interiores, como exemplos. Na área de auxiliares, bombas, compressores, filtros, sistemas hidráulicos, tubulações, acabamento do casco e armamento, inclusive, porque estamos aí com um míssil superfície de fabricação nacional. Esses são exemplos, possibilidades de fornecimento, cuja a indústria nacional tem plena capacidade de atender. E como é que isso está acontecendo? Vamos nas oportunidades rapidamente que já foram fechadas. Nós temos aí a ATEC desenvolvendo os sistemas de controle e de combate. Nós temos oportunidades fechadas para fornecimentos de gabinetes, integração de armamentos com a Embraer, propulsores, sistemas de navegação com a Raytheon, oportunidades que já foram fechadas, chapas de aços com a Usiminas, sistemas de extinção de incêndio com a Johnson Controls do Brasil. Temos aí o sistema de climatização com a Heine Hoffmann do Brasil, sistema de comunicação interno, externo, medidas de apoio à guerra eletrônica, MAGE, guindastes de hangar, embarcações miúdas, vasos de pressão com a Citec, proteção catódica, compressores com a Zauer do Brasil, bombas com a NET, tintas e pinturas com a Jotun, com representação no Brasil, defensas, isolamentos térmicos, máquina de suspender, cabrestantes, mesa cirúrgica,
grupos geradores da MTU, com representação no Brasil, planta elétrica com a VEG, tubulações e acessórios, válvulas, escadas em geral, balsas salva-vidas, fundição de aço, módulos para sistema de comunicação, escotilhas, portas de visita, tudo isso fornecido pela indústria nacional, está sendo exemplificado, mostrando que já existe um progresso expressivo de participação de conteúdo local, que está sendo concretizado e tem a potencialidade de ser aumentado ao longo do desenvolvimento do projeto, como está sendo aí rapidamente exemplificado, né? Serviços para a indústria, mão de obra para a pintura, galpões, ou seja, o programa já se espalha pelas regiões Sudeste e Sul, com potencialidade de se expandir cada vez mais. Como ficou marcado na participação de empresas brasileiras durante o último evento feito em Santa Catarina, com a participação da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, quando, então, nós podemos constatar a mobilização bastante expressiva daquela cadeia de fornecedores interessados no desenvolvimento do nosso programa. Senhores, essa, em breves palavras, o recado que nós gostaríamos de passar aqui. Eu agradeço a atenção de todos. Estamos à disposição aí para estender qualquer debate que seja necessário para aumentar o entendimento sobre o tema. Muito obrigado. Obrigado, comandante Roberto Moura. Eu vou passar já a palavra à Marta Madeira para fazer a sua exposição. Marta, eu estou aqui avisando no chat em off para vocês, tá? Do horário direitinho, então ali por volta dos 15 minutos, tá? Eu já vou mandando a mensagem e passo, portanto, a palavra para você. Te agradeço também de antemão pela participação. Obrigada. Vou compartilhar aqui a apresentação. Já conseguem enxergar? Perfeito. Então, tá. Queria agradecer o convite para a participação desse webinar. Fico muito honrada de ser a primeira mulher a participar desse webinar, desse tipo de palestra oferecida pelo Cluster. Espero atender as expectativas de vocês, já tinha falado para alguns colegas. Eu fui incumbida aqui de fazer uma apresentação de 15 minutos para falar sobre política de conteúdo local do BNDES. Assim, é um belo desafio, porque esse assunto, para mim, ele é bem denso, complexo, mas eu vou tentar. E o objetivo principal aqui da apresentação é passar a relevância do tema para vocês, e eu vou passar um pouquinho também dos conceitos sobre a metodologia utilizada pelo BNDES, a estratégia que nós adotamos para implementar essa política em alguns projetos, boas práticas, e, ao final, uma mensagem assim, que a gente considera importante na implementação desse tipo de política. Eu não vou entrar nessa apresentação em detalhes específicos da metodologia, tá? Até pelo tempo, mas se por acaso alguém tiver interesse em conhecer mais detalhes da metodologia do BNDES ou de outra metodologia específica, eu já me coloco à disposição. Bom, vamos lá. A apresentação está dividida, vou passar no primeiro ponto por uma linha do tempo, para vocês compreenderem a experiência do BNDES nesse assunto, que é longa, por um longo período, a gente já utiliza esse conceito de política industrial como ferramenta de política industrial, né, a política de conteúdo local. Depois eu vou passar pela nossa metodologia, regra geral de credenciamento e metodologias específicas, onde a gente aplica também política de conteúdo local. Aí, como eu falei, estratégia para a implementação de conteúdo local mínimo em projetos, boas práticas. Vou falar um pouquinho também sobre o projeto específico da Marinha, como é que a gente definiu, e a mensagem final. Eu acho que aí a gente combinou de as perguntas ficarem para o final, né? Então, tá. Vou seguir a apresentação. Aqui, rapidamente, o BNDES, ele historicamente financia a máquina e equipamento pela sua agência de financiamento de máquinas e equipamentos. Ela foi criada lá em 1964, FINAME,
e naquela ocasião se exigia que o produto fosse nacional. E aqui um parênteses, o BNDES ele só pode financiar máquinas e equipamentos nacionais, e naquela ocasião isso constava no decreto de criação da Finame. 10 anos depois, ali em 1976, aproximadamente 10 anos, 10, 12 anos, já se falava em índice de nacionalização. No primeiro momento era autodeclaratório, já ali 10, 12 anos a gente já falava em índice de nacionalização em valor e índice de nacionalização em peso. Ao longo de todo esse período, até por volta de 2017, a gente utilizou esses índices de nacionalização de valor e peso. Ao longo desse período, o índice ele só foi alterado em termos de percentuais. Em determinados períodos, ele assumiu 90% de exigência de conteúdo local, em outros menos, 50%. E aí, a depender do contexto econômico, isso aumentava, isso diminuía. No início, esse índice ele era definido pelo Ministério do Planejamento e, logo depois, ele passou para a atribuição do BNDES. E é a nossa atribuição até hoje definir esse índice mínimo utilizado. Depois de 2017, a gente altera esse critério de índice de nacionalização e passa a utilizar o índice de credenciamento. Por que a gente fez isso? No início, o índice de nacionalização ele tinha muito o olhar do estabelecimento da indústria no nosso país. Lá atrás, era esse o objetivo, a gente precisava criar uma indústria aqui. Mais recentemente, a nossa indústria, a gente consegue perceber que ela é bem diversificada e já instalada no nosso país. Além da indústria, a gente precisa ter no nosso país uma indústria competitiva. E o índice de nacionalização anterior, ele não alcançava esse novo objetivo. Então, a gente cria um índice de credenciamento, que é o que a gente está utilizando hoje, que eu vou passar mais à frente. Para vocês terem uma ideia da relevância de se ter uma política de conteúdo local para o BNDES, eu trouxe aqui um número de 2018, o banco ele desembolsou em torno de 70 bilhões, 45% aproximadamente desse desembolso em 2018 foi destinado para máquina e equipamento. Agora, a gente pode imaginar, se não existisse uma política de conteúdo local, esse recurso ele seria destinado para qualquer tipo de fornecedor e origens distintas. Então, aí a gente está falando só de 2018, 31 bi que foram irrigados pela nossa indústria. O professor ele comentou no início da apresentação sobre o relatório do CNI. A política de conteúdo local, de fato, ela é utilizada em diversos países e, por óbvio, ela tem algum benefício. Eu entendo as críticas, eu entendo as dificuldades, inclusive de mensuração dos benefícios versus custos de se implementar uma política de conteúdo local, economicamente falando. No entanto, a gente percebe que, mesmo com toda essa dificuldade de críticas que envolvem esse tema, diversos países utilizam. E utilizam também a partir de diversos instrumentos, né? Compras governamentais, onde se coloca ali a exigência de conteúdo local, financiamento a empresas privadas, como é o caso do BNDES, e exigência vinculada também a incentivos ou subsídios que possam ser disponibilizados ao mercado. Bom, a metodologia que nós utilizamos hoje, como eu falei, o índice de credenciamento, ele é composto por duas variáveis, o índice de estrutura de produto mais qualificadores. O índice de estrutura de produto é onde a gente observa o quanto se puxa da cadeia, vamos dizer assim. Então, o índice é a relação entre os custos dos componentes, mão de obra e serviços nacionais, pelos custos dos componentes, mão de obra e serviços nacionais e importados. Dessa relação, a gente tem aí o que é, de fato, utilizado da cadeia. Tá? A parcela de qualificadores... só uma observação. Esse índice de estrutura de produto, ele não pode ser inferior a 30%. Então, qualquer fabricante que deseje credenciar seu produto no BNDES, ele precisa alcançar um índice de estrutura de produto mínimo de 30%. E um índice de credenciamento de 50%. Esse índice de credenciamento de 50%, ele pode ser alcançado somente com um índice de estrutura de produtos, utilizando da cadeia de fornecedores, ou ele pode se utilizar de qualificadores,
que é o que a gente chama de direcionadores estratégicos do banco. Como eu falei no início, a gente quer uma indústria competitiva, a gente não quer uma indústria pela indústria, que eventualmente incorra em muitos custos e protecionismo. Não é isso que a gente quer. A gente busca estimular a competição, a gente estimula o desenvolvimento tecnológico e as grandes oportunidades da nossa indústria. Então, os qualificadores, eles entram aí como grandes incentivadores. Uma vez que uma empresa, aí logo abaixo vocês podem observar ali, nós temos hoje 5 qualificadores, uma empresa que tem essa característica inovadora, uma mão de obra qualificada, ela é uma empresa exportadora, consegue criar valor adicionado ao longo do tempo, e se utiliza de conteúdo tecnológico em seus produtos, ela recebe um bônus, recebe qualificadores, bônus que podem ser somados ao índice de estrutura de produto para se alcançar o índice de credenciamento mínimo. Logo abaixo, eu coloquei aqui os índices antigos para quem tiver interesse e curiosidade de conhecer. Tá? Então, essa regra de índice de credenciamento é a base da política de conteúdo local. E os índices mínimos, eles seguem uma regra geral para todos os setores. Só que a gente percebe que em determinados setores, esse índice ele não está muito ajustado à realidade. E, por vezes, a gente pode perder uma oportunidade de negócio no nosso país, porque esse sarrafo pode estar muito alto, ou porque a cadeia ainda não está desenvolvida, a gente não tem tecnologia ainda para suportar esse índice mínimo de 50%, então a gente para estudar cada setor e suas especificidades para verificar se de fato esse índice é aplicável ou não, e se não for, a gente cria um plano, uma metodologia específica para determinados setores. O meu caso de todas essas metodologias que estão listadas aí. A primeira delas, assim, de grande expressão, foi a dos aerogeradores, né, para o setor eólico, que eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre alguns números. E para todas essas metodologias, planos de nacionalização, existe um pressuposto de que a gente começa com um índice inferior ao da regra geral e, ao longo do tempo, a gente vai ampliando essa exigência de conteúdo local. Quando a gente percebe que a indústria ela consegue amadurecer, ela consegue desenvolver novos produtos, novos fornecedores, a escala ela aumenta, então a gente consegue exigir um pouco mais de conteúdo local ao longo desse período e estimular também, obviamente, os investidores a adquirirem mais produtos nacionais. Com isso, a gente acaba puxando e irrigando a cadeia. Então, aí é uma série de metodologias já desenvolvidas pelo banco, né? Os aerogeradores, módulos e sistemas fotovoltaicos, setor solar, plano de nacionalização progressivo também para LEDs, que foi objeto aí, larga escala para ser utilizado em iluminação pública, uma enorme possibilidade para o nosso país. Metodologia para o setor metro ferroviário, que aí aqui está além de uma questão da indústria, também ali é uma dinâmica de mercado completamente diferente, então ela segue ali também uma lógica de exigência de conteúdo local um pouquinho diferente. Só para esse setor, para vocês terem uma ideia, a gente poderia perder aí um potencial de negócio de 5 bilhões se a gente não visitasse esse setor e adequasse a uma melhor metodologia. A gente tem agora uma nova tecnologia surgindo, que é de eletrificação, utilização de hidrogênio na mobilidade, enfim. Então, foi criada também recentemente uma nova metodologia para mobilidade de baixo carbono, com índices super diferenciados, uma série de produtos, com potencial a princípio de 2 bilhões. Temos uma especificamente para o setor aeronáutico, com potencial a princípio de 7 bilhões, isso tudo em números para 6 anos, tá? Que foi estimado. Temos uma metodologia também para serviços tecnológicos, algo novo no BNDES, tá? A gente, historicamente, não credencia serviços, mas a gente percebe que hoje a gente tem muito valor em financiar e apoiar alguns serviços tecnológicos. Tá? Outras metodologias estão em gestação lá no banco, e aí eu cito algumas, uma metodologia específica para o setor de defesa, para robôs, armazenamento de energia e em estudo agropecuário e outros também que podem surgir à medida da dinâmica do mercado. E aqui eu trago alguns números do setor eólico, de novo, para apresentar a relevância de uma política bem estruturada de conteúdo local.
Em 5 anos, foram investidos no país, no setor eólico, em projetos eólicos, 58 bilhões, sendo que desses recursos, 70% foram recursos do BNDES. Se a gente considerar, que nesses projetos eólicos, 70% do investimento é no aerogerador, a gente tem aí uma ordem de grandeza que durante esses 5 anos foram desembolsados 28 bilhões na cadeia de fornecimento para a produção desses aerogeradores, porque todos esses aerogeradores foram fabricados no país. Então, só nesse setor, a gente percebeu aí uma criação de mais de 40 mil empregos, para mais de 51 novos investimentos em fábricas, contratação, enfim, modernização de fábricas já existentes, e aí somando um montante superior a 1 bilhão. Vocês terem uma ideia aí também, em termos geográficos, como isso representou no nosso território, né? A gente sai lá em 2013, né, na criação da metodologia, com 33 fabricantes envolvidos em 7 estados produtores, e depois, ao final da progressividade da metodologia, a gente chega a 150 fabricantes envolvidos em 11 estados produtores, né? E aí eu cresço, em termos de fabricantes envolvidos, mais de 354%, e eu tenho mais 4 estados envolvidos na produção também das partes e peças dos aerogeradores, isso tudo provocado pela política desenvolvida pelo BNDES, em parte, né? Bom, aí agora eu trago um pouco da estratégia para a implementação de um conteúdo local mínimo em projetos. Então, aqui é em high level, tá? Vou colocar dessa forma, porque, por óbvio, a gente tem um detalhamento enorme para se implementar uma política de conteúdo local num projeto. A FGV, a Marinha, eles sabem da dificuldade que é. Enfim, aqui só para trazer um pouquinho para a nossa conversa. Eu já estourei meu tempo, né? Mas eu vou correr agora. Então, conhecer o escopo macro do projeto e colocar em mente qual é o objetivo principal do projeto. O objetivo principal do projeto não é simplesmente desenvolvimento industrial, é o navio, por exemplo, nesse projeto da Marinha, né? Então, quando a gente tem que decidir o que a gente vai exigir, o que a gente não vai exigir, isso tem que ser colocado na balança em ordem de primeira grandeza. E logo em seguida, a gente mapeia o que a gente tem no nosso país, que é o índice mínimo que a gente pode solicitar, e depois a gente percebe o que a gente busca entender o que a gente pode desenvolver, que aí é o que a gente chama de índice exigido. Só que para isso a gente tem que ter uma base metodológica muito, muito robusta e com critérios muito bem definidos, requisitos e parâmetros muito bem definidos e combinados com todas as partes. Além da metodologia, é muito importante que a gente tenha um combinado e uma base de acompanhamento muito rica também, porque nenhuma lei fica de pé se não houver acompanhamento e controle. Assim é a política de conteúdo local. Boas práticas, reuniões com todas as partes, aí eu digo, o regulador tem que ver, de fato, o que ele quer, né, de desenvolvimento da cadeia, a gente tem que coletar informações com os possíveis proponentes de um BID, tem que olhar a cadeia, a visão dos fornecedores e, principalmente, definir um processo por onde essa política vai passar. Um sistema que ampare também todo esse processo de aferição e acompanhamento de conteúdo local. Isso na fase final para a definição do índice. Na fase intermediária da divulgação, nessa fase a gente já não tem mais possibilidade de ajustes, o índice já foi divulgado, o que a gente pode fazer aqui agora é incrementos, né? Melhorias no que foi elaborado e, eventualmente, algum ajuste de fato, se precisar, e que vai impactar para todos igualitariamente, né? Vamos colocar assim. A fase final seria de acompanhamento, como eu falei, a definição de uma boa ferramenta e um sistema de controle, e de documentos capazes de comprovar aquilo que a gente está solicitando para ser utilizado para aferição de conteúdo local. A periodicidade do acompanhamento também é muito importante, e aí, como sugestão nossa também, no início do acompanhamento do projeto, o ideal é que a gente tenha intervalos bem curtos de apuração, porque se tiver algum desvio, falta de entendimento, é possível a gente ajustar logo no início. Projeto específico aqui da Marinha, então a gente está falando de 4 navios classe Tamandaré, né, envolvendo aí por volta de 9 bilhões, 150 fornecedores em 10 estados,
mais de 9 mil empregos estimados. A nossa relação com a Marinha, né, e aí, através, na ocasião da FGV, aconteceu lá em 2017, eles buscavam um apoio metodológico para se colocar essa exigência lá no programa das fragatas. Foram longas conversas, um grande conhecimento que foi adquirido ao longo desse período, e hoje a gente chega em 2021 já com 4 relatórios de acompanhamento, um em 2020, 3 relatórios de acompanhamento já em 2021. E chega também ao BNDES uma nova demanda, que é também promover esse programa de conteúdo local também no navio de apoio antártico, também via Marinha. Recentemente saiu divulgado nas mídias que esse projeto da Marinha, de fato, ele já desperta interesse do exterior. Saiu aí que representantes da Marinha do Chile estiveram em Itajaí fazendo prospecções, então, ou seja, aqui é o nosso país também já como uma certa referência na produção dessas embarcações. E como mensagem final, já peço antecipadamente a desculpa pela pressa na apresentação, é porque é muita informação, mas eu deixo depois para a gente poder bater um papo durante as perguntas. Bom, mensagem final, é importante que a gente tenha uma metodologia simples e com comprovações padronizadas, isso é fundamental. Equilíbrio nas exigências versus objetivo do projeto, essa é a palavra de ordem, assim, não dá para a gente exigir o impossível, porque a gente acaba não tendo absolutamente nada. Então, é bom que a gente tenha pelo menos o mínimo que a gente possa estimular, 1% a cada dia a nossa indústria a desenvolver novas tecnologias, elaborar novos processos produtivos e poder contratar mais mão de obra, tá? Então, equilíbrio para a definição de um conteúdo local é fundamental. Principalmente transparência também, todo esse processo, porque com transparência, com um arcabouço tecnológico, assim, instrumentos, ferramentas de controle, a gente consegue ter todo um processo de acompanhamento também, sem grandes problemas ao longo desse processo. Isso facilita, por óbvio, os órgãos de controle que acessam essa informação e, por tabela, a sociedade também. Então, obrigada, e eu já me coloco à disposição para as perguntas. Obrigado, Marta, foi ótimo, excelente. Até para a gente poder otimizar o nosso tempo aqui, eu já vou passar direto a palavra ao comandante Josmar, assessor de engenharia e offset da DGPM, né? E aí, já percebendo aqui pelo nosso contar do tempo, né? A gente cumprindo agora o horário direitinho, a gente vai até ali umas 3h15, 3h16, 17 por aí, né? De apresentações. Então, a gente de repente passa um pouquinho ali, uns 5, 10 minutinhos na parte de debate, chegando ali a quase às 3h40 para poder contemplar as questões, tá? Então, sem mais delongas, por favor, comandante Josmar, a palavra está com o senhor. Boa tarde a todos, obrigado, Tauan. Vou compartilhando aqui a apresentação. Foi direitinho agora, Tauan? Ótimo. Bom, mais uma vez, boa tarde a todos. Eu queria aproveitar e agradecer mais uma vez, todos já agradeceram, mas agradecer também ao convite, ao Cluster Tecnológico Naval do Rio de Janeiro, na figura do Almirante da Silva e também do comandante Sorachevski, que tiveram a iniciativa e fizeram o convite a todos os participantes também. É um prazer, né, rever Marta, né, a gente interage bastante no projeto, o comandante Roberto Moura, e o Tauan estamos nos conhecendo agora, mas é um prazer. Os demais participantes, eu espero que esse evento, né, ele contribua, né, para uma reflexão sobre esse assunto, o conteúdo local. É um desafio falar após o comandante Alberto Moura e a Marta, né, a gente vê o domínio do assunto, do tema, e vão diretamente na essência e a prática do conteúdo local e de como isso tem influenciado ou afetado a nossa indústria como um todo. A minha proposta dessa reflexão é tentar passar com os senhores um pouco
de como a Marinha, né, quais são os condicionantes da Marinha para essa decisão, para a estratégia que ela tem adotado, como, né, a DGPEM ela recebe, de uma forma geral, essas demandas ou essas orientações para que a gente possa implementar, né, como foi o caso, já bem colocado, do programa Tamandaré e do NAPANT, passar um pouco, né, sobre quais são os principais programas estratégicos que nós estamos observando, que são, na verdade, a origem desses dois projetos, né, o programa Tamandaré e também de onde vem a aquisição do NAPANT, e chego no processo simplificado de obtenção, como a Marta falou, diversas são as aplicações de conteúdo local. No nosso caso, ele parte de uma da obtenção dos nossos meios, mas vamos ver que tem associação com a estratégia da Marinha, né, dos documentos condicionantes, até que nós vamos chegar alguns pontos para reflexão, propriamente dito, nossa, de considerações finais. Então, sobre essa relevância do conteúdo local nos programas de estratégia da Marinha, eu gostaria de realmente começar com essas condicionantes de estratégia. Muito menos, né, a gente não terá tempo para discorrer sobre os documentos condicionantes, mas sim identificá-los e deixá-los, né, evidentes por onde passam, né, o processo decisório. Então, naturalmente, ele parte da Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa. É um documento que, em conjunto com o Livro Branco de Defesa Nacional, eles permitiram a apresentação à sociedade, também de forma internacional, em conjunto com a Política Marítima Nacional, eles compõem todos os documentos condicionantes para que a Marinha tivesse elaborado, no horizonte de 20 anos, a sua estratégia que está prevista no Plano Estratégico da Marinha 2040. A partir de todas essas linhas, orientações, né, esses condicionantes, a Marinha, no Plano Estratégico da Marinha 2040, ela elencou diversos programas. E, dentre eles, eu elenquei, eu pensei 4, que, notadamente, eles têm circulado, né, nas nossas discussões com a indústria, pela influência que ele tem na nossa base industrial de defesa e de segurança, que é o Programa Nuclear da Marinha, a construção do núcleo do poder naval, de onde nós temos o Programa Classe Tamandaré, a origem do Programa Classe Tamandaré, o PROIDO, PRONAPA, onde vamos ter o NAPANT, né, e outros programas da Marinha, a obtenção da capacidade plena, que tem muito a ver com a capacidade de manutenção da nossa base, né, um pouco mais desse enfoque que está sendo dado, e do sistema de gerenciamento da Amazônia Azul, que, digamos, é um programa bastante relevante, onde ele visa fazer todo esse mapeamento e monitoramento da nossa Amazônia Azul. Dito isto, compreendendo que nós temos orientações vindo desses documentos condicionantes, a DGPEM ela acaba recebendo a sua orientação para um processo de obtenção. Então, ilustrando um processo de obtenção simplificado, porque aqui a ideia é comentar especificamente sobre o conteúdo local, é interessante a gente posicionar alguns aspectos que foram ditos, né? E nós temos o início, né, do processo, muitas vezes, com uma chamada de informações. Então, nós fazemos uma pergunta ao mercado sobre informações daquele sistema que está sendo intencionado. A partir do momento que nós recebemos essas ofertas, são feitas todas as análises da força, nós emitimos uma RFP, um Request for Proposal. E, nesse momento, nós já compartilhamos diversas informações com as partes interessadas. Então, para a emissão da RFP, por exemplo, nós já fizemos uma análise interna do conteúdo local esperado para aquele sistema. Considerando os navios, nós fazemos uma análise por suítes, por partes, né, por área de interesse, estruturas, sistemas, motores, e nós fazemos essa análise através de uma planilha estimativa de custo e de uma forma colaborativa que nós já temos na Tamandaré e principalmente na PANT, que eu pude participar efetivamente com o BNDES.
nós compartilhamos essa percentual identificado para buscar uma validação para essa exigência de conteúdo local mínimo. Lembrando que foi dito que esse conteúdo local mínimo que nós trabalhamos aqui é aquele índice de estrutura de produto que a Marta colocou. Todas essas regras de como vai ser medido, qual vai ser os parâmetros, como está escrito no final, quais os códigos brasileiros de ocupação, os códigos de serviço que vão ser válidos, tudo isso ele vai como regra ali no RFP e é encaminhado para os nossos proponentes. Recebendo essa oferta, né, digamos assim, a Marinha trabalha e chega-se a um shortlist. Esse processo de chegar ao shortlist, ele faz com que as empresas façam o cadastramento no BNDES e eles preencham a planilha no sistema para que nós possamos identificar se existe alguma inconsistência. O BNDES nos apoia dessa forma. Havendo alguma inconsistência, nós procuramos refinar essa proposta e junto aos proponentes para que eles melhorem o detalhamento ou esclareçam alguma dúvida. Essas informações são, então, ressubmetidas ao banco através do sistema e de forma que, quando nós recebemos a BAFO, a Best and Final Offer, a gente é capaz de receber o relatório final do BNDES dizendo quais foram os parâmetros considerados referente ao conteúdo local para que a gente possa considerá-los na avaliação das ofertas. Então, recapitulando, desde o momento onde nós emitimos a RFP, já existe um movimento estratégico, e a gente conversou até muito sobre isso, da iniciativa das empresas estrangeiras procurarem seus parceiros no Brasil. E esse movimento do mercado, ele já surte efeitos e também nos sinaliza de como o processo está acontecendo. É bastante comum, né, a gente receber questionamentos, receber associações perguntando dos processos, mas isso tudo, embora fique consolidado com a gerência e muito bem tratado quando diz respeito ao processo, né? Ele tem toda uma tratativa, as associações são orientadas sempre a fazer as suas parcerias. Essas parcerias, nessas buscas dos fornecedores estrangeiros, começam a gerar as parcerias e por isso que nós também pedimos que haja um memorando de entendimento, que é justamente para forçar ou incentivar que o fornecedor estrangeiro realmente busque parceiros na nossa indústria nacional. A partir do momento que nós temos a escolha, né, fazemos esse processo de escolha, o conteúdo local ele é um dos parâmetros que ele é utilizado na avaliação, na escolha do fornecedor estrangeiro. Nesse caso, a gente pode chamar de consórcio, como foi o caso da Tamandaré, uma sociedade de propósito específico, um consórcio que foi formado. Da mesma forma, o processo da navio do Napante também foi formado por consórcio, está em andamento. Mesmo tendo estabelecido um conteúdo local mínimo, como foi dito para o Napante, 45%, é incentivado que os fornecedores estrangeiros, no processo, eles ofereçam um conteúdo local maior. Porque quanto maior for o percentual de conteúdo local ofertado, maior vai ser a avaliação dele. Então, eu estou dizendo que, de uma forma bem objetiva, o conteúdo local ou a avaliação dos proponentes é diretamente proporcional ao conteúdo local ofertado. Uma outra forma também de incentivo à nacionalização, vamos chamar assim, ou a busca da empresa, dos fornecedores estrangeiros pelos parceiros nacionais. Então, né, passamos por essa fase onde foi definido a empresa fornecedora, é assinado o contrato. A ato contínuo, nós temos o processo de acompanhamento e aferição do conteúdo local para que a gente possa verificar se existem, se aquilo que foi planejado, mostrado justamente na oferta, se ele está sendo cumprido e se existem outras oportunidades, como bem mostrou o comandante Alberto Moura. Nesse processo, da Tamandaré, o BNDES ainda é parceiro, junto com a Ingepro, nesse caso, que é quem administra, é o responsável pelo contrato, junto com a SPE.
E, fruto dessa primeira relação, nós fizemos, né, como lições aprendidas, e fizemos uma revisão para os processos do Naplant e para os processos seguintes. Estou querendo dizer que essa busca de melhoria do nosso processo, busca de emprego das empresas locais, ela passa por um refinamento ou por um processo de avaliação contínua, em que a Marinha ela busca, a DGPEM, nesse caso, ela busca contato com a BNDES para que tudo aquilo que está sendo exigido ele seja execuível e de forma apropriada para aqueles participantes. Bom, a minha apresentação, ela chega num ponto onde eu começo a fazer reflexões caminhando para o meu final, né? Como eu falei, eu compreendo que toda assim, a cinemática do conteúdo local ela foi apresentada para os principais atores, que são, no momento, a Engeprom, onde que detém ali o contrato e fiscaliza e faz acompanhamento, inclusive, do conteúdo local, que participa também da negociação ali no final da Tamandaré, verificando, né, todas as situações, sempre com foco no conteúdo local, que eu estou dando, claro, tem outras atividades, mas, além disso, com essa relação do BNDES para acompanhar e aferir o conteúdo local. E o BNDES tem esse papel principal de apoiar essa aferição com toda a expertise que ele já possui e a vantagem que o mercado também já conhece, a indústria já conhece essas práticas. Mas a reflexão que eu coloco tem a ver com o que também já foi dito, né? Considerando que a Marinha, ela, no processo de obtenção, o interesse é o meio e não primordialmente o desenvolvimento, tem que ser interesse, não é primordialmente, não é o objeto daquele processo. Fazer ou comprar, ou seja, vamos contratar um desenvolvimento no Brasil, ou vamos comprar e exigir um conteúdo local, faz parte do processo decisório e ele passa por um caminho de conhecer a nossa indústria, conhecer a capacidade da indústria, conhecer os níveis tecnológicos. E nisso, de certa forma, a gente tem discutido isso um pouco também com o cluster e com o BNDES, de como que a gente pode estar conhecendo um BNDES através de todas essas planilhas e essas informações que estão sendo apresentadas por intermédio dos contratos. E com o cluster, eu tenho conversado ali com o comandante Sorachevski, como que poderíamos conhecer melhor a nossa indústria, mapeando e identificando potencialidades e capacidades para facilitar, seja a Marinha, seja qualquer outro decisor, participar, seja, facilitar essa decisão. Nós vamos passar por um processo local ou vamos incentivar através do conteúdo local. E, assim, uma questão, né, também, possivelmente para nosso debate, eu enxergo que nós temos 3 grandes setores que tratam sobre conteúdo local. A área de petróleo, talvez uma área bem consolidada, o BNDES na parte de financiamentos, e o setor de defesa começando ali com a Lei 12598, na parte de declaração de conteúdo nacional para os produtos estratégicos de defesa. E, por sua vez, todos aqueles documentos condicionantes mobilizando as forças, né, orientando as forças para que a gente possa desenvolver ou aumentar a capacidade da nossa base industrial. Porque, embora eu tenha falado que, primordialmente, o meio, né, o objetivo do meio da obtenção é o meio, nós também queremos ter um meio que seja manutenido, nós também queremos ter uma base industrial sólida que possa nos apoiar em modificações durante todo o apoio do ciclo logístico desse meio. E por isso que eu puxo na parte, o segundo aspecto, que é o estímulo à base industrial de defesa e segurança. E eu considero que o conteúdo local ele tem permitido o desenvolvimento de novas capacidades. E aí eu faço um gancho também com a apresentação do comandante Alberto Moura. A minha atividade específica tem sido a participação da indústria nacional, que envolve atividades de compensação comercial, tecnológica, industrial comercial, muitas vezes chamamos de TOT, e o conteúdo local.
a título de curiosidade, existe a Índia, por exemplo, quando nós temos um produto que tem um conteúdo local acima de 30%, ela não exige que o fornecedor estrangeiro seja obrigado a medidas de compensação. Essa é uma política da Índia. Então, eu considero que o conteúdo local e as políticas de compensação, elas permitem, né, essa balança, esse equilíbrio, ou determinarmos se o estímulo ao conteúdo local, a exigência do conteúdo local, pode ser fator que vai orientar o fornecedor estrangeiro a desenvolver novas capacidades da indústria nacional através de transferência de tecnologia. Naturalmente, também como foi dito, nós vimos que pela Tamandaré a sustentabilidade ou eventualmente a geração de novos empregos ela foi algo que nós percebemos que foi algo que foi notado no processo e tem sido, né, uma perspectiva estratégica nossa, e também a possibilidade de um uso dual de tudo isso que está sendo aplicado na área de defesa. Uma outra questão que leva muito a uma reflexão nossa do decisor tem a ver com a perenidade da indústria local. Nós sabemos que não basta um projeto ou um programa para sustentar uma indústria. Então, muitas vezes, quando trazemos, nós temos um caso, talvez na Barroso, seja mais específico, as corvetas de Barroso, onde nós temos uma dificuldade de manter ou de ter o relacionamento com a base indústria local pela perda desse conhecimento que aconteceu durante o desenvolvimento. E por que eu estou chamando a reflexão? Né? Porque isso tem a ver com os fornecedores estrangeiros que já possuem sua cadeia de suprimento formada. Então, quanto mais estabelecimento de parcerias internacionais para que as nossas empresas nacionais possam estar inseridas nesse contexto internacional, quanto mais isso acontecer, eu considero que maior será a perenidade da nossa indústria. Então, nós temos diversos aspectos, tentando trazer na questão de boas práticas e estratégias, diversos aspectos para a nossa reflexão que podem ter contribuições da base de indústria de defesa. Tivemos reuniões com a BID sobre isso já. Podemos ter contribuições da nossa base de indústria de defesa e segurança e também decisões estratégicas para que isso possa realmente prosseguir, que isso possa ser implementado de maneira efetiva. Tentando sumarizar, basicamente, eu vejo na apresentação, né, principalmente da Marta, o conteúdo local por si só, ele realmente ele não né, não considero, ponto de vista, ele não é autossustentável. A gente precisa conhecer a indústria, conhecer como que aquela indústria ela está se desenvolvendo, qual é a especificidade dela, né, como foi dito, talvez com políticas específicas, como o BNDES está fazendo, talvez outros setores a gente precisa também verificar. Então, nós temos muitas reflexões e muitos trabalhos para serem implementados para a gente poder melhorar a efetividade e também para que a gente possa fazer com que a nossa base ela esteja realmente próxima, né, dos nossos interesses dos próximos projetos estratégicos que estão por vir. Senhores, eu recebi uma mensagem aí que eu estourei meus 15 minutinhos. Fiz só 7 slides, mas eu queria botar mais reflexões para os senhores e que provavelmente acrescentar algo no processo do BNDES ou da Ingeprom, porque nós somos parceiros nesses processos, os projetos ou programas que foram apresentados, e eu continuo também aqui à disposição de qualquer esclarecimento, qualquer informação adicional. Muito obrigado. Obrigado, comandante Josmar. Eu fui aqui agregando num documento único algumas questões que me foram enviadas, algumas estão públicas aqui já no chat, né? Inclusive algumas direcionadas, estamos aqui para a Marta, temos também para o comandante Josmar, e algumas em privado para mim, né? Então, eu vou aproveitar também até o meu papel de moderador aqui, né, para fazer uma pergunta que eu acho que não quer calar, né? Que é a seguinte:
E aí eu peço que eu não vou direcionar alguém, vocês fiquem muito à vontade para ver, enfim, se sentem confortáveis ou não, enfim, quem vai entrar nela, né? Mas, diante desse contexto nosso atual, né, e não só brasileiro, global, afetado por conta da pandemia, queda de demanda, né, e no nosso caso nacional, com o impacto que isso teve sobre a taxa de câmbio e também sobre a taxa de juros, vi a cara lá da Marta, né? São os temas delicados que o professor tem que trazer para a pauta. A taxa de câmbio e a taxa de juros, como é que isso afeta, eventualmente, né, ou já está afetando, a política de conteúdo local nacional, né, em particular os projetos estratégicos da AMB. Né? Então, acho que essa é uma pergunta bastante importante, é transversal, né? Ela não é só por conta de projetos da Marinha do Brasil, mas ela contempla a indústria nacional de maneira geral. Tá? Eu vou falar mais uma pergunta que foi colocada aqui, acho que talvez a gente pode começar com essas duas primeiras, né? Cada um levanta, de repente, a bola de alguma das questões, a gente avança, tá? Essa seria a minha, né? A gente teve aqui uma pergunta do senhor Arnaldo Gomes, né? Ele fez uma contextualização, e aí depois ele coloca o seguinte, como fazer, estou lendo aqui na íntegra, tá? Como fazer para convencer e dar garantias aos nossos empresários para investir em novas tecnologias, uma vez que, conforme verificado em nossa história, há falta de continuidade de forma permanente no caso das encomendas da área naval. Tá? Então, talvez vamos começar com essas duas, talvez elas já rendam bastante debate, né? Só lembrando, a gente está aqui já no limite quase, né? Já somos aqui 3h25. Então, eu pediria que cada um não passasse ali de 5 minutinhos para, quem sabe, a gente abrir para as outras questões que tem ainda, tá bom? Então, tá com vocês, palestrantes, fiquem à vontade aí para se organizar quem é que trata de qual. Obrigado. Se me permitirem, eu posso começar sobre a primeira do professor. Da pandemia, né, queda de demanda, eventualmente gargalo de fornecimento de um componente outro na cadeia, que acabou induzindo um fabricante a comprar um item importado e, portanto, impacta no índice de credenciamento dele. E um outro fator também que impacta sobremaneira o cálculo do índice é o câmbio, né? E o BNDES sempre foi sensível a essas questões que acontecem na economia. A gente tem variáveis estruturais, condições políticas, uma série de questões também envolvendo a frete internacional, que majoraram o preço dos componentes importados e que impactaram, sim, no índice de credenciamento de alguns produtos. Fora isso, a gente tem também o desenvolvimento de novas tecnologias, que a nossa cadeia, para alguns setores, ainda não está preparada. Então, novos produtos, novos desenvolvimentos tecnológicos, a gente também vê ali uma dificuldade de cumprir o índice de credenciamento mínimo. E juntando tudo isso, essa dificuldade do desenvolvimento tecnológico, pela condição econômica que a gente se apresenta, essa alteração abrupta do câmbio, aumento do frete internacional, tudo isso junto impactou sobremaneira o índice. O BNDES, como eu disse, ele está sensível a isso. A gente adotou uma ação no início do ano retrasado, não, no final de 2019, a gente criou ali uma redução do impacto do câmbio. O BNDES já utiliza, não o câmbio spot, ele já utiliza um câmbio de 36 meses, que já ameniza aí o impacto do câmbio também, para não ter essa variação brusca e não impactar no cadastro dos produtos, para o banco poder financiar. Mas, além disso, por mais que isso seja um colchão, não foi suficiente. Então, o banco já adotou essa política, a gente tem percebido que novos impactos estão acontecendo e a gente está sempre aberto para discutir e para arranjar uma boa solução para todo mundo, principalmente nessa janela que não é prevista, está fora do controle de todo mundo, mas sim teve impacto e o banco já adotou uma ação e, se precisar, claro, se a diretoria aprovar, né, a gente também vai seguir aí com novas ações. Obrigado, Marta. De repente, Sobre a outra, eu acho que é melhor, de fato, para os colegas. Enfim, vocês escolhem. Comandante Osmar, quer contribuir nessa questão ainda? sim, só Fica à vontade. fazer uma colocação para a Marta, ver se ela concorda, que acho que o primeiro impacto nesse sentido, né, com relação ao conteúdo local, é um percentual mais conservativo do índice nos processos de obtenção. Então, a gente, quando passa por esse Câmbio é processo, fixo. a gente acaba
esse assunto ele passa pelo debate e algumas simulações são feitas e a gente acaba sendo, né, mais conservativo, sem perder o foco, né, como já foi dito, né, de que a gente precisa de um valor representativo. Então, os 40%, né, da Tamandaré, eles são consideráveis. Nós buscamos, incrementamos pela avaliação na PANT para 45%, mas sempre ainda com esse olhar conservativo por essa preocupação do cenário internacional. Não sei se a Marta concorda ou o comandante Roberto Moura também quer acrescentar alguma coisa. Sim, só fazer um pequeno complemento, porque nesses projetos de fato da Marinha, a gente, com essa visão bem conservadora, de fato, a gente estabeleceu um índice fixo. Então, essa questão de mudança de câmbio, de patamar de câmbio, não se aplica, né? Aí, pelo menos para a parte de avaliação e aferição de conteúdo local. É óbvio que eles utilizam outro câmbio ali para utilizar em outras questões do projeto. Tá Mas, ótimo. então, o olhar foi sempre conservador, porque isso Não, é precificado de alguma forma, então... não, bacana. Isso é interessante saber, né, que pelo menos para essa questão, né, alinha nesse tópico do conservadorismo, né, mas obviamente que o câmbio está considerado em outras variáveis, o risco, por aí vai, né? Então, perfeito, obrigado. Vamos então aproveitar que a gente tem aqui ainda tempinho, né? A gente teve duas perguntas do senhor Leonardo Sandor, e aí eu vou colocar também aqui, elas estão direcionadas, tá? Então aí quem quiser contribuir, fique também muito à vontade, mas elas estão bem focadas na apresentação de cada um dos últimos dois palestrantes, né? Ele parabeniza a exposição, no caso, inicialmente aqui da Marta, né? E ele pergunta bem específica, tá? Por que a defesa não estava junto com o regulamento de credenciamento para o setor aeronáutico, assim como acontece, né, no caso dos países da OTAN, tá? Aí, enfim, não sei se você já consegue providenciar a resposta agora, como ela é muito metodológica, se você depois prefere passar para ele, enfim, fica à vontade. Não, é simples, se for de interesse para todos, essa explicação, não vejo problema nenhum. A gente começou o desenvolvimento de uma metodologia específica para o setor aeronáutico e, bom, aprovamos junto à diretoria, a gente viu ali uma janela de oportunidade para o setor, então a gente foi olhar com carinho e aí estabelecer novos índices para o setor aeronáutico. Além da questão do índice, tem uma questão ali de órgão regulador também para alguns produtos aeronáuticos que podem ser comercializados, produzidos no país ou não. Então, tem uma especificidade bem pontual para o setor aeronáutico e por isso ficou destacado. Mas não foi só por isso, né? A gente começou também a estudar o setor de defesa recentemente, uma aproximação do BNDES com o Ministério da Defesa, Marinha também, enfim. E aí foram criados vários grupos de trabalho, e um deles é o que eu estou também participando, que é para estudar essa integração da base industrial de defesa, entender como é que é o fluxo de exportação, desenvolver melhores práticas, otimizar processos. E aí, como decorrência desse estudo, desse grupo de trabalho, a gente percebeu que precisaria ajustar também a metodologia, a política de conteúdo local para o setor de defesa. E é nesse momento que nós estamos. Até porque o setor de defesa ele engloba muito mais do que o setor aeronáutico, né? Então, são inúmeros produtos. Ficaria muito destacado a gente juntar uma coisa com a outra, enfim. Então, para o aeronáutico tem um, setor de defesa como um todo possivelmente terá outra. Está em estudo ainda, em gestação no BNDES. Foi por isso. Perfeito, obrigado, Marta. Também só aproveitando aqui, né, a gente lá na Escola de Guerra Naval, a gente está trabalhando num projeto que é financiado pelo Ministério da Defesa com a CAPES, né, justamente nessa área de economia de defesa, né, como a Marta comentou agora há pouco, é uma área muito pouco estudada ainda, né, e muito recente em algumas instituições, como o próprio IPEA, o banco, né, o BNDES. Então é bom saber que vocês estão com essa discussão lá no banco, Marta. Tem alguns colegas de outros setores, porque a gente está com uma equipe bacana de pesquisadores e professores do Brasil inteiro trabalhando com essa temática. Então, já se cruza aí uma possibilidade de interação futura, tá? Também ainda, né, o senhor Leonardo Sandor, ele fez uma outra questão, aqui agora já direcionada à última exposição, né, do comandante Josmar, e ele pergunta o seguinte, como que as empresas do Brasil, elas podem ter acesso a uma questão que tem a ver com acesso à informação e transparência, né? Elas podem ter acesso aos contatos e especificações do sistema de defesa, né? E aí ele cita aqui algumas empresas, uma vez que algumas empresas nacionais elas já até têm, né, itens que poderiam ser enviados e aumentar, portanto, a política de conteúdo nacional. Né? Então, ela é direcionada aos demais que quiserem eventualmente contribuir, fiquem à vontade também.
Se eu entendi bem, ele está pedindo o contato da Leonardo e da Rheinmetall, é uma coisa, e os sistemas, as especificações dos sistemas da empresa, né? Então, assim, vou tentar separar em dois aspectos, né? Se é uma questão de abordagem à Marinha para saber quais são as oportunidades desse setor, né, com relação a um sistema, a uma obtenção, os processos eles seguem toda a regra de transparência. Então, há uma publicidade no nosso processo de obtenção, e nesse momento da publicidade é possível que as empresas busquem suas parcerias. Mas, assim, eu não tenho contato eu não, da Leonardo aqui meu, da Inmetro para passar. Acho que é uma questão assim, muito mais da aproximação da empresa ou via, né, uma associação que estiver vinculada, porque vira uma relação comercial, né? O que a nossa proposta da apresentação foi de que a Marinha incentiva, né, há uma busca de incentivo nos processos de obtenção da Tamandaré e do Napante, especificamente apresentados, um percentual de conteúdo local. E isso traz o estímulo para que as empresas estrangeiras busquem os parceiros. Mas, embora, particularmente, eu tenha algumas ideias que eu quero compartilhar posteriormente com o cluster, por exemplo, né, mas algo que já vi acontecer, eventos de workshop que podem ser organizados pelos próprios clusters ou associações, focando, né, em eventos como esse, convidando os representantes das empresas. Isso já havia acontecido de diversas formas, pela associação ou pelo órgão comprador. Mas, especificamente, eu não tenho aqui o contato dessas empresas para lhe passar. Eu entendo que tem que ser uma iniciativa da área comercial, às próprias empresas. Se tiver algo que eu possa, né, eu não entendi bem a sua pergunta, eu estou à disposição aí também. Obrigado, comandante. No caso, né, assim, talvez tentando só complementar, né, eu acho que não existe um cadastro único onde você tem ali esse acesso para você, por empresa ou por atividade, enfim, né? Então, realmente é uma coisa quase que personificada, né? Você tem um contato, enfim, você vai acionando efetivamente esses dados, tá? Bom, nós não temos mais perguntas aqui colocadas pelo público. Eu poderia inventar N questões aqui agora para a gente seguir no debate, que seria ótimo, mas a gente tem, né, um horário que está combinado, então eu não vou abusar da disponibilidade dos senhores e também da senhora Marta, tá? Eu, portanto, vou passar a palavra, retornar, no caso, né, ao Almirante da Silva, se ele quiser fazer alguma colocação, contribuição, e se for do desejo do Almirante, já fechar o nosso evento, né? E quero parabenizar a apresentação dos três. Eu tomei muitas notas, né? Como eu falei, eu tenho trabalhado com essa discussão lá na Escola de Guerra Naval, então é muito bom, porque a gente aprende também muito. Então, eu passo a palavra ao Almirante e, por favor, senhor. Bom, eu tenho a certeza que 1h30 para cada um dos palestrantes seria insuficiente para, com calma, tratar só dessa apresentação que cada um fez. Mas o tempo faz com que a gente resuma ao máximo e tomara que tenha criado bastante curiosidade e aproveitem a oferta que a senhora Marta nos deu de aprofundar alguns assuntos. Mas antes de encerrar este webinar, alguns avisos. Nós encaminharemos a todos uma avaliação justamente para poder melhorar ainda mais a qualidade e alcançar a expectativa que almejamos para o webinar. Desde já, eu agradeço a colaboração com sugestões que são sempre muito bem-vindas. Por fim, eu agradeço mais uma vez ao público que nos assiste e aos palestrantes, com destaque para a senhora Marta, como a primeira palestrante do sexo feminino em nossos webinars, pela riqueza das informações que todas as apresentações nos brindaram, e a perfeita condução do nosso mediador, professor Tauan. Esperando revê-los no próximo webinar, a ser realizado em outubro, com o tema Código Comercial Brasileiro, eu encerro o presente webinar do Cluster Tecnológico Naval do Rio de Janeiro. Boa tarde e muito obrigado.